Agora vamos lá para a seleção brasileira. Tem duas frases que eu quero usar logo de cara, no início aqui. Não temos time hoje na seleção brasileira. Não temos um time de futebol. Temos um amontoado de jogadores perdidos dentro de um esquema tático que eles ainda não sabem o que fazer dentro de campo. Vou mais longe. Olha, eu faço seleção brasileira e Copa do Mundo desde 1974. É muito tempo. 84, 94, 2004, 2014. Vamos completar 50 anos no ano que vem. Eu nunca vi uma seleção brasileira tão ruim como essa, que jogou contra a Venezuela, no empate de 1-1 em casa e na derrota para o Uruguai por 2-0. Vou repetir. Nunca vi uma seleção brasileira tão ruim e incompetente como essa que está em campo jogando essas eliminatórias. É claro que é preciso tempo para que possam se encaixar no esquema de futebol autoral do Diniz, mas não dá para jogar todo mundo embolado pela esquerda, jogar por lá o Vini Júnior, jogar por lá o Neymar, tomara que volte logo, ou quem entrar no lugar dele, mas não entrou ninguém no lugar dele, hein? O Rodrigo e todo mundo aí, não tem inversão, a inversão não funciona, os jogadores ficam tocando atrás, recebem do goleiro, ela não passa pelo meio campo, porque não tem meio campo, não funciona o meio campo. Bom, e aí vem a contusão do Neymar, e aí o Diniz entra no jogo mais ainda, porque ele coloca um centroavante. Ele botou o Pombo no lugar do Neymar. Então, o meio-campo dele passou a ter Casemiro, Bruno, e é o Rodrigo que volta, ou é o Gabriel Jesus que volta. Gente, tinha o Veiga no banco para jogar, tinha o André no banco para entrar, tinha o Gerson para entrar. Onde estava a cabeça do Diniz? Eu não consigo entender. E aí acabou mais ainda a seleção brasileira. O Uruguai jogou como quis. Fez um gol no final do primeiro tempo, um belo gol, e depois fez o quê? Time do louco Bielsa. Marca a saída de bola, se fecha. Quando pega a bola, bate com velocidade, porque tem passagem, porque tem meio campo, porque tem Valverde, porque tem De La Cruz, tem jogadores competentes no meio campo para fazer essa passagem de bola, tem laterais que apoiam na hora certa. O Brasil não tem nada disso. O meio campo do Brasil, com Casemiro e Bruno, só os dois, porque não tinha mais ninguém, eram só atacantes ali na frente, não tem essa passagem de bola. Então o Uruguai jogou como quis. Aguardou, marcou duro, como sempre marca, tomava a bola, partia rápido. Tomava a bola, partia rápido. Teve chance de gol, fez o segundo gol. E aí? Agora eu quero ir para os números. Aqueles números que eu vinha falando. Olha a grandeza dessa derrota. Há 8 anos, o futebol brasileiro não sofreu uma derrota em eliminatórias, desde um 2-0 do Chile em 2015, com o Dunga ainda de técnico. 37 jogos sem perder em eliminatória de Copa do Mundo. Perdeu hoje do Uruguai, nesse momento que eu estou gravando, estou dizendo hoje, né? Perdeu nesse jogo contra o Uruguai. Que é o número mais importante. A última vez que o Uruguai ganhou do Brasil com 2 gols de diferença, lá se vão 40 anos. Você não ouviu mal não. 40 anos. Foi em 1983, numa Copa América. E essa seleção, que volto a afirmar, é a pior seleção brasileira que eu vi jogar nesses meus 50 anos acompanhando futebol e acompanhando a seleção brasileira. Nos últimos 3 jogos, ela fez apenas 2 gols. De 2 zagueiros. 2 zagueiros fizeram os 2 gols do Brasil. Os 2 gols em cobrança de escanteios. Isso não é um time de futebol. Isso não é uma seleção brasileira.